Soldado, quando começa assim a ausentar, a gente tem que saber o que aconteceu. Viajou, adoeceu, né? Às vezes a gente não está na casa dos irmãos por algumas questões de critério, mas a gente tem essa preocupação de estar coletando informações. Hoje, com essa tecnologia que nós temos, a maioria hoje claro que isso não justifica, mas isso ajuda muito também a gente estar informado. O irmão está viajando de uma viagem de improviso, olha, não vou poder estar no culto, ou então estou viajando, a gente entende. Antes não, tinha que procurar a secretaria da igreja, tinha que ir lá e procurar o pastor, pedir a carta, e hoje já favorece muito com essa tecnologia. É bom assim, quando a gente viajar, levar uma carta de recomendação, porque tem crente que pega lá em Coríntios, pega o texto que Paulo escreveu e diz: vós sois a carta, né, escrita e lida por todos os homens. Sim, mas ali é outra questão, mas é bom a cartazinha. O irmão é membro, o irmão é crente, o irmão é da igreja tal, e aí porque tem pastores ainda, principalmente alguns pastores conservadores de ramificação assembleiana, que ele não quer dar muita moral quando o crente chega lá sem carta. Eles ficam com o pé atrás, fica aquela dúvida: será se ele está em comunhão, será se ele está bem com o pastor dele, será se para aparecer aqui sem carta, será se não tem algum problema? Aí quando chega lá com a sua cartazinha, o pastor vai compreender que aquele membro, aquela ovelha está em comunhão com a sua igreja, com o pastor, senão ele não daria carta. E aí todo mundo abraça, dá oportunidade, se for para cantar, pregar, testemunhar, a pessoa se sente seguro, mas senão fica meio assim, retraído, né? Será se essa pessoa aí está bem? Será se não é um lobo? Será se não é um desertor? Fica assim, sabe? Com certa razão, ou com toda razão. Não é o nosso caso aqui, graças a Deus. Eu já fui recebido com carta de recomendação em certas igrejas, do pastor pegar minha carta e amassar assim. Aí eu chorei, bem aqui em Zedoca, não foi longe não. Eu era da Assembleia de Deus e eu fui recebido numa Assembleia de Deus. Carta timbrado, com contato da minha igreja, do meu pastor lá. O envelope timbrado, com o brasão lá, o slogan da igreja. Mas o pastor pegou. Ele não está mais no pastorado, devido à idade, já jubilou, não sei se ainda está vivo. E olhando aquilo, falei para o copastor, falei com o pastor para devolver minha carta. Terminar o culto, ele vai devolver. Aí olhando a situação, eu digo: não, peça agora. O irmão está pedindo a carta dele. Aí o pastor deu para ele, o copastor me entregou essa carta, toda quebradinha assim, feita uma bolinha de papel. Coloquei em cima da minha Bíblia, passei a mão e passei mão, o máximo que eu pude, com cuidado para não rasgar, e comecei a chorar de tristeza. Os irmãos olhavam lá e via eu chorando, pensavam que era com a presença de Deus, de triste, com vontade de desistir. Eu era itinerante, mas eu só andava documentado. Aí eu disse: fale para ele me dar o envelope. Aí ele disse, o copastor disse: não, ele falou que o senhor não deu envelope, só deu a carta. Eu disse: mas eu dei com o envelope. Insistiu, eu deixei para lá. Mas uma experiência ruim, irmão, que eu passei, foi muitas coisas, de pregar em igreja e dormir em cima de banco, e tanta situação que não vale nem relatar aqui, que a gente tem que olhar só para frente. Mas todos esses detalhes que aconteceram, essas coisinhas, isso me trouxe fortalecimento, experiência, maturidade, me ajudou. Hoje eu agradeço a Deus por tudo, né? Vou falar de prova aqui, bem aqui em Santo Inês, irmão. Santo Inês, eu já falei isso. Fui pregar convidado numa festa. Cheguei lá para começar a caixa de som lá, o som lá da igreja era uma caixinha desse tamanho, de pendurada lá em cima. Aí quando a gente dizia glória a Deus,
saía do outro lado, aleluia. Caixinha assim, parecia um carapanã. Para não falar muriçoca. Preguei sexta, preguei sábado, preguei domingo, aí eu de graças a Deus que terminou. E aí eu ainda ia vir de carona e o carro que ia me trazer na carona tinha quebrado, estava na oficina. Lá vai ter que pregar segunda de novo. E eu já estava tremendo. Terminou o culto de segunda-feira, eu fui dar uma voltinha na praça, lá pertinho da Praça da Matriz, em Santa Inês, ali pertinho de onde eu estava pregando a igreja. Aí fui lá dar uma voltinha, depois do culto de segunda-feira. Olhei de longe, como daqui lá no Crais, eu vi umas panelas brilhando na praça, as panelas lá, já ali naquele mistério. Cheguei lá, a senhora tem o que aí? Aqui tem bode, tem galinha caipira, tem mocotó, tem sarrabulho, não sei o que. Eu digo, eita, é hoje, é agora que eu vou dar o desconto. Pois coloque para mim aí bode no vinho do coco. Rapaz, eu comi, que deu uma fraqueza de tanto comer, comi muito. Sentei no banco lá, tomei o refrigerante, que eu ainda tomava refrigerante. Tomei o refrigerante, irmão. Aí fiquei procurando coragem para levantar e vim para a igreja. A minha dormida lá era um colchonetezinho dessa largurinha, dessa grossura. Aí eu estava deitado e um rato, parecia uma cutia, um rato, passando por cima de mim, correndo, e aquela tribulação. Isso é só um exemplo, porque hoje a gente olha para a pessoa, já julga, né? Ah, isso aí é vida fácil. Ah, se eu fosse ele, ah, se eu tiver. Mas tem toda uma história para trás, toda uma trajetória para poder chegar por aqui e continuar mais para frente. Mas amém.